A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então vamos para mais um vídeo aí. Hoje o assunto vai ser a respeito, espero que esse vídeo seja visto, né? Mas eu já espero que vai ser o vídeo que sempre tem menos visualizações, né? Mas todavia eu vou fazê-lo. Então eu vou falar do significado, né? Que muitos têm medo e não gostam, né? Alguns já estão perdendo medo disso daí, já estão sabendo que estão na mão de Cristo, né? Então, agora aqueles que não têm certeza, têm medo, né? Então, o significado do sistema da besta, né? Do seu número e o que vem a ser a marca da besta, né? É o sinal da besta também. Algumas traduções tá sinal, outra marca, né? A marca da besta é a tecnologia, a marca da besta é um chip, a marca da besta é espiritual, a marca da besta é o celular. Eu estou colocando várias coisas aqui, né? Porque assim, ó, ao longo das eras, o que acontece? Eu tinha feito até um vídeo basando com o irmão sobre esse assunto, né? Mas aí eu errei o vídeo, falei alguma coisa errada lá, tive que deletar e depois não achei mais o vídeo do rapaz, né? Então eu vou fazer eu mesmo aqui. Como eu já tenho de cabeça, eu não vou. A Bíblia tá aqui, ó. Mas eu não vou abrir ela agora. Depois vocês conferem na Bíblia o que eu falar aqui. Para ver se está de acordo, tá? Algumas coisas são figurativas, tá? Outras tá lá literalmente nas escrituras. Então, o que acontece? O que vem a ser a marca da besta? Então, vamos lá. Tem muitas teorias. Ao longo das eras, disseram que era o código de barra, né? Na verdade, é assim, ó. Por que tem essa confusão no mundo, tanto no mundo cristão, no mundo dos estudiosos teológicos, né? Que fazem curso de faculdade de teologias, e no mundo religioso, né? E tem muita gente que não liga para essas conversas, que não crê, né, nisso daí, e tem outros que são ou cristãos genuíno ou cristão religioso, não sei, aí ficam apavorados para tentar desvendar esse mistério. E tem os estudiosos das escrituras que querem desvendar o mistério, não para tocar terror, não para apavorar ninguém, né, nada disso. Que nem no meu caso, eu gosto de estudar porque eu sou cristão, amo a palavra de Deus, e como Jesus Cristo revelou para João, né, que ele falou revelação de Jesus Cristo, que Apocalipse significa isso, tirar o véu, revelar o que vai acontecer lá na frente, né? Então, esse é o significado da palavra Apocalipse. Muitos acham que Apocalipse significa final dos tempos. Final dos tempos é uma coisa, Apocalipse, a palavra é outra. Tá? Apocalipse significa tirar o véu. Né? Então, revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. A gente tem que entender assim, que o livro de Apocalipse ele foi escrito, acho que no ano 95 depois de Cristo, né? E naquela ocasião o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, tá? Os cristãos estavam sofrendo ferronha perseguição, né? Primeiro do imperador romano Nero, né? Que era uma tipologia de anticristo, né? E depois para o imperador Domiciliano, que ele se proclamava Deus da terra, né? Então, até teve lá o episódio que ele lançou João na água fervente, milagrosamente João escapou, né? Com a ajuda de Deus, e depois morreu na prisão de velhice, né? Mas antes ele recebeu a revelação de Jesus, de Cristo, do que ia acontecer, e a revelação é uma linha do tempo, que abrange o tempo de João, certo? E vai percorrer até os nossos dias de hoje, entendeu? Então a gente tem que entender isso, que o livro, tem livros na Bíblia que Deus monta uma linha do tempo, entendeu? É igual o livro de Daniel, que é um livro profético, né, também, né, de revelações proféticas, né? O livro de Ezequiel, a mesma coisa, né? Alguns pontos. Então a gente tem que ter esse entendimento aí. E segundo, naquele tempo lá,
como que eu posso dizer para vocês entenderem assim? É, como os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e eles tinham se convertido a Cristo, então eles tinham o Espírito Santo, né? O que aconteceu? Os judeus, a língua tanto hebraica como grega, ela é interpretada, as letras dos alfabéticos, e transliterada como números, né? Como, não é transliterada é como translitera para outra língua, né? Ela é entendida por números também. Ela tem a letra e tem um número. Cada letra tem um número que tem um significado, né? Então, como às vezes eles estavam fugindo, às vezes não. Tinha momentos que eles estavam fugindo dos imperadores romanos, eles se falavam um com o outro por códigos, para que ninguém entendesse. Como a Bíblia ela é codificada, né? Porque tem muitas parábolas, muitos códigos, muita simbologia em alguns livros, justamente para quem não é cristão não entender. Entendeu? E só quem vai entender são os cristãos que têm Espírito Santo. Então eles falavam em código. Então eles usavam muito também para somar, porque lá no livro de Apocalipse diz assim, uma passagem que tem lá, que fala lá de Apocalipse 13 diante, né? Capítulo 13 diante, que fala assim, aqui há sabedoria. Quem tem sabedoria calcule o número da besta, porque é número de homem. Ora, o seu número é 666. Quer dizer que a gente tem que fazer um cálculo. Por isso que muitos estudiosos... Porque assim, o livro de Apocalipse, para quem não entende, ele é um livro cheio de simbologias e é um livro muito complexo de se entender, até para quem é cristão verdadeiro. Então, requer muito estudo. E você tem que fazer cálculos. Você tem que... O cálculo... O que é o cálculo? Se você quiser estudar escartologia, o que é escartologia? É estudo das coisas do final dos tempos. Então, você não vai pegar só o livro de Apocalipse de base. Você vai ter ele como base, mas você vai conectar ele com o livro de Daniel, de Ezequiel, porque lá a junção é um quebra-cabeça. Então, você vai montar o código, você vai fazer a conta que Deus falou. Aqui é a sabedoria. Quem tem sabedoria, calcule. Então, você vai ter que calcular. Você vai fazer contas de números e não é fácil. Aí requer muito estudo, né? Entendeu? Então, se você pegar esse entendimento, que os números, as letras, elas são entendidas por números também, tanto no hebraico, na língua hebraica como na língua grega, e eles falavam sobre código. Na verdade, quando ele escreveu ali o João e falou sobre o primeiro, teve a revelação e foi citado o sistema da besta, e a marca da besta, na verdade, ela já existia desde o tempo de Nero. E lá não tinha tecnologia avançada como a gente tem hoje. Tanto é que quando João fala às vezes, de gafanhoto no livro de Apocalipse, ele está usando a referência para comparar. Você pegar o gafanhoto, se você olhar para o tempo de hoje, porque João não sabia o nome dessa tecnologia avançada, desse aparelho, né? Então ele tinha que ele pegava uma referência. Então o que ele via no futuro, que Deus abriu a mente para ele chegar no futuro, ele entendia que era parecido com o gafanhoto, que é hoje para nós o helicóptero, né? E não só helicóptero, mas como drones também, né? Então ele usou da simbologia que ele conhecia na época. Ele não sabia que era helicóptero, nem esse nome. Não existia isso lá, entendeu? Então ele tinha que achar uma coisa que simbolizava o helicóptero, que parecia na época dele com um gafanhoto. Então, por isso que tem muitos símbolos também, nos livros de Apocalipse principalmente. Então, o que acontece? Quando ele fala lá na época de João, já existia a marca da besta, só que não era uma marca espiritual. Porque se você voltar para o livro de Deuteronômicos de Moisés, o que acontece? Lá Deus fala, eu não lembro o capítulo, o versículo em si, irmãos, né? Que tá. Depois você procura na sua Bíblia aí, né? Porque a Bíblia ela tá assim, ó. Aqui, ó. Você vai abrir ela.
aqui tá o capítulo, né? Aqui veio o versículo, mas aqui, ó, tá se falando do assunto, ó. Que nem eu tô aqui em Zacarias, aí tá falando a morte do pastor. Então o assunto aqui é a morte do pastor. Então você vai procurar em Deuteronômios, né? É o selo de Deus, deve estar escrito assim lá. É o selo de Deus. Então, lá Deus fala para os israelitas, né? Que colocou na sua mão um sinal, né? E entre os seus olhos, né? E tanto é que os judeus, ele usam alguns chamam de filactérios, né? Outros chamam de tefilim, que é uma caixinha que eles carregam na testa, assim, muitos judeus carregam, não todos, mas muitos deles carregam, né? E não carregam sempre, é uma vez ou outra que eles colocam, que chama de tefilim, outros filactérios não, porque filactérios é a franja, né, das roupas. Desculpa meu erro aqui. Filactério é você alongar as franjas das roupas, né? É chamado tefilim, né? É um dos nomes, tem outros nomes lá. Então, e ele tem ele amarra uma tira na mão, né? Porque simboliza um sinal de Deus. Porque com a mente, que é entre os olhos, é na testa, você vai ter, pensar igual a Deus. Ou seja, o Espírito de Deus vai estar na sua mente. E com a sua mão, você vai efetuar a vontade de Deus. Você vai botar em prática. Então, por isso que o texto fala, entra na sua mão e entre os seus olhos. Entendeu? E a Bíblia também, que ela é espiritual. Então, o selo de Deus hoje, lógico que ali é de uma maneira literal, que ele está pondo a caixinha e uma tira na mão, é uma coisa física que tem na mão, mas espiritualmente falando é o Espírito Santo, o selo de Deus, que fala em Efésios, né? Depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então é o selo dos cristãos, certo? É o Espírito Santo. Então, aí, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra, que é a palavra viva, que é o Espírito de Jesus Cristo, de Deus falando com a gente, certo? Então ela também, ó, tá entre os seus olhos, ó, entre os seus olhos, e com a sua mão direita você vai pôr em prática o que você aprendeu aqui. Entendeu? Porque é o Espírito Santo te conduzindo a praticar as obras que ele te ensinou a praticar aqui, mediante o Espírito, não para salvação, tá? Que você é salvo pela fé. Praticar as boas obras depois de salvo como filhos de Deus, certo? Então é isso. Esse aqui é a marca de Deus ou o sinal de Deus espiritual, tá? Agora, a pergunta é, chave. Mas, então a marca de Deus não é física, irmão, é espiritual? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que na época do João já existia a marca, o sinal espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Não existia tecnologia. Mas eu não estou falando que a marca, que não existe uma marca física. Existe. Por quê? Porque naquela época, lá se fazia assim, ó, o imperador... Ele, que nem o rapaz estava me explicando, e isso eu já sabia na história, né? Mas para passar para vocês. Todos que daquela época da perseguição do Império Romano, naquela época, para a pessoa comprar e vender, ela era marcada com o selo do Império Romano para ela ter acesso a comprar e vender. E quem não tivesse esse selo, eles não podiam comprar e vender. Apesar que os cristãos burlavam e conseguiam fazer essas coisas, mas longe, burlava, né? Longe da vista do romano, fugia, porque eles estavam em fuga, né? Da perseguição, entendeu? E também tinha os escravos que eram marcados também fisicamente como propriedade, que esses escravos eram propriedade de um dono, entendeu? Então os donos dos escravos marcavam ele, às vezes com ferro na mão, né? Entendeu? Como símbolo de propriedade, entendeu? Então tinha também essas marcas físicas aí, entendeu? Só que não era com a tecnologia que tem hoje, era de uma outra forma, mas marca física. Tanto é que Deus colocou, muitos não entendem, aí tem essa discussão, não, a marca da besta é física, não, é só espiritual. Não, é as duas,
Sabe por que eu digo que é as duas? Como eu acabei de dizer, irmãos, você vai para Deuteronômio, os judeus colocam o tefilim na testa. Isso é uma marca física, visível, certo? E na mão eles amarram uma tira, também é visível, certo? Voltando para o tempo do apóstolo João, qual que era a marca que eu acabei de falar, que o imperador colocava nas pessoas para comprar e vender? Um selo, entendeu? Tinha um selo físico, certo? Nos escravos colocava o quê? Um selo físico, certo? Agora vamos desembaraçar aqui o entendimento. Chegando para os nossos dias, certo? Lá tinha a marca espiritual também, que era o Espírito Santo, e que era o selo de Deus também. Tinha a marca espiritual e tinha a física também, que a gente acabou de dizer aqui. Para o cristão, tinha a marca física no Antigo Testamento para o povo de Deus. Mas no Novo, a marca do povo de Deus é o Espírito Santo. Não tinha uma marca física para o povo de Deus no Novo Testamento, certo? Mas tinha uma marca física para quem adorava o Império Romano e queria comprar e vender. Isso tinha, certo? Então, tendo esse entendimento, vamos voltar para os tempos de hoje. Hoje nós já temos uma tecnologia avançada. A principal marca da besta, para quem não crê em Deus, é espiritual, certo? O que é uma marca espiritual de quem serve o anticristo? Quem é anticristão? É você negar a Bíblia. É você, as suas escolhas. É o lado que você quer servir. Porque quando vier o governo do anticristo, o governo mundial, não vai ser igual agora. Certo? Não vai dar para ficar em cima do muro. O anticristo não vai permitir. Ele vai falar, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você serve o meu governo, das minhas ideologias desse mundo, mas ele não vai falar dessa forma, né, irmãos? Eu estou colocando para vocês entenderem. Ele vai falar, ou você me aceita como Messias, como Salvador do mundo, ou você não compra, não vende, não compra e não faz nada. Entendeu? E é assim que ele vai falar. Mas, é assim, para vocês entenderem, então, ou você aceita as minhas ideologias, né? Uma maneira para vocês entenderem, aceita o meu governo, né? Tudo que eu falar vocês obedeçam, ou então ou então ele vai te perseguir, o anticristo vai te perseguir, certo? E aí é uma escolha. A partir que você escolhe servir o governo mundial deste mundo, você está rejeitando a Deus e a Cristo como seu Salvador, certo? Embora você pode até falar de boca, eu acredito em Deus, mas qual Deus? É o que eu acabei de dizer em outro vídeo. Tem vários deuses que se chamam no mundo. Tem o Deus Criador, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, que a gente cristão crê. E tem outros deuses. Tem Deus que a pessoa fabrica na mente, que é o Deus que faz todas as vontades dela, né? Esse é o Deus dela, e que não é o Deus da Bíblia. E tem o Deus desse século que é Satanás, tem o Deus do dinheiro, tem a deusa da fertilidade, tem vários que se chamam Deus. E tem alguns governantes, desde a época de Nabucodonosor, que se achava Deus, e de Nero, e de Domiciliano, e de Hitler, todos esses ditadores se achavam Deus na Terra, entendeu? Então para eles são deuses. O próprio Domiciliano se proclamava direto, eu sou Deus, né? Ele falava, eu sou Deus. E ai de quem ia confrontar ele, já era a morte certa, né? Por isso que o cristão fugia, porque o cristão não se curvava a ele como Deus, ou nenhum homem que se achava Deus. O cristão só se curvava diante do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nabucodonosor foi a estátua e Sadraque, Mesaque e Abednego se recusou a adorar. E Daniel também. Um foi jogado nas covas do leão e outro foi na fornalha ardente, porque se recusaram se curvar para a estátua do rei. Entendeu? Então a mesma coisa vai fazer o anticristo. Só que de forma diferente. Por quê? Porque hoje a gente tem uma tecnologia avançada. E o que ele vai fazer com essa tecnologia? Entendam. Para deixar claro de uma vez por todas. Celular não é a marca da besta, tá? Tecnologia não é a marca da besta, mas entendam. E o anticristo ele vai usar sim da tecnologia para o sistema da besta dele, que é o sistema do anticristo. Ele vai usar dela. Porque ele vai controlar a sociedade, vai controlar o mundo, entendeu? Porque o anticristo é um líder governamental.
A gente não pode bater o martelo e falar assim, ele vai ser um presidente? Não sei. Possível que ele não pode ser que ele não seja o presidente, mas ele vai ter a autoridade dada do presidente das nações para ele. Ele vai ter influência sobre esses líderes, porque as escrituras no livro de Apocalipse diz que se levantou uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Chifres é poder, é reinado. Então 10 chifres vão se unir com o anticristo. 10 reinos, 10 países vão se unir. Desses 10, vai ficar 7 cabeças deles. 3 vai se voltar contra o anticristo, certo? 3 desse reino. E o anticristo vai derrubá-los, entendeu? O anticristo vai derrubar esses 3 reis. Que mais? Aí, o que o anticristo vai fazer? Ele vai usar do sistema tecnológico. Por que ele vai precisar usar? Para 2 coisas. No tempo de Nero, lá atrás no tempo do Romano, tinha o controle, mas não dava para ele controlar todo mundo. Tanto é que alguns cristãos burlavam, né? As coisas. Hoje também tem forma de se bolar a tecnologia, mas não tão fácil como lá atrás, né? Então, o que ele vai fazer? Por isso que veio o bichinho lá e veio a picadinha do marimbondo, né? Porque tudo aquilo ali foi planejado, foi soltado no ar para testar a população. Quem vai aceitar o sistema e quem não vai. Então você vê que vários médicos daquela época lá foram mandados embora e demitidos porque se recusaram a concordar com a picadinha do marimbondo. E muitos que não tomaram foram mandados embora das suas empresas. Esse assunto aqui, por isso depois você compartilha os vídeos, hein, irmão? Porque o YouTube não vai recomendar. Eu tô falando contra o sistema aqui, né? Senão o YouTube boicota, né? Então vejam rápido e compartilhe logo com os seus... para chegar a conhecimento. Então, tudo aquilo ali foi esquematizado, né? Por quê? Porque a pessoa está desesperada. Então ela procura por uma solução. Aí apresenta o Salvador. A salvação está aqui, ó. Tome a picadinha do marimbondo, né? E que não é a solução, nunca foi a solução total, né? Porque muitos tomaram e morreram do mesmo jeito. Muitos tomaram e tiveram reação, né, no corpo. Então, e já esclarecendo também, isso daí também não é a marca da besta, tá, irmão? É um preparo, aquilo ali foi um preparo para testar a humanidade. Para quem vai, e não quer dizer também que quem aceitou a picadinha do marimbondo vai aceitar a marca da besta. Não quer dizer nada. Quer dizer sim que foi um teste para eles tirar uma medida de quem ele vai conseguir manipular para aceitar os governos deles. A imposição que eles colocarem. Entendeu? A jogada dos senhores do mundo é essa daí. Entendeu? Então, o que acontece, meus irmãos? Ele vai usar da tecnologia por 2 motivos. Primeiro motivo, para controlar, para ele ter o controle da humanidade toda. Não tem como nenhum governo controlar a humanidade toda sem a tecnologia. O sistema da besta, ela repleta desde o tempo do apóstolo João, desde o tempo da perseguição dos romanos. A gente acabou de falar que as letras ela é traduzida por números também, né? Então, na verdade, desde aquele tempo, o ser humano... Por isso que fala, Apocalipse fala assim, quem tem sabedoria calcula o número da besta, que é o número de homem. Todo ser humano na face da terra tem um número de identificação. Entendeu? Quando você vai pro exército lá, ou vocês já assistiram Tropa de Elite? Quem já assistiu, fala, o que os caras chamam? Como chamam? O 06, 02, vem cá, o 06. Então, é um número de identificação. Quando você tira um documento, você não tem o CPF, o RG, lá não tem o número. É o número de identificação. Aquilo é o seu número. Entendeu? Tudo que é usado como números é um número do mundo de hoje para identificar. Então, pelo CPF, os governos te rastreavam. Só que ele não tinha total controle de tudo. A não ser quando você usava o CPF. Às vezes você fazia compra no mercadinho, você não pegava notinha e nem dava o seu número de CPF. Então o governo, só pelo dinheiro físico, não tem como te rastrear. Entendeu? Pelo CPF, sim. Quando você fornece o seu CPF, o governo tem como te rastrear. Mas se você não usa o CPF, só o dinheiro físico, ele não tem como rastrear aonde você comprou e o que você está fazendo com o dinheiro. Entendeu? E o governo quer saber de tudo, né? Então, pela tecnologia, ele tem uma maneira de controlar tudo.
os seus negócios. Por isso que quando o dinheiro for extinto e deixar de existir, vai ter só os dinheiros digitais. E aí o governo vai ter total controle e ele vai saber, não vai ter como o governo não saber as suas transações, o seu mover. Você vai ser rastreado, onde é que você vai, onde é que você está. Hoje o celular seu e meu é rastreado, mas vamos supor, quando chegar o tempo do anticristo, ele surgir e começar a perseguir o povo de Deus, o que você vai fazer? Quem tem o celular, ou é sua vida, ou é o celular. Onde vai estar o coração seu? Então, quem é cristão vai jogar o celular fora, para não ser rastreado pelo anticristo, certo? Hoje nós podemos usar do celular, mas vai chegar esse tempo que você vai ter que desfazer do celular, se quiser viver, entendeu? E se você quiser, agora, se quiser curvar para o anticristo, você vai continuar com o seu celular, com as suas coisas materiais e vai usufruir, pelo menos por 3 anos e meio. Porque depois que acabar os 3 anos e meio da falsa paz, que a Bíblia fala que é 7 anos, né, de um acordo de paz, 3 anos e meio de uma falsa paz, que o anticristo vai vir como um líder carismático, vai iludir, mas não vai se mostrar um ditador. Acabou os 3 anos e meio, quebraram a falsa paz no meio de povo judeu e israelita e da paz que a tecnologia traz, a falsa segurança. Aí começa a perseguição do anticristo. Aí sim ele se revela como ditador. E aí ele vai perseguir não só cristão mais. Aí ele vai começar a perseguir também cristão e todo aquele que for seguidor dele e qualquer erro que cometer ele vai mandar matar. Então as pessoas que vão se iludir achando que só por aceitar o sistema da besta vai estar protegida pela besta. Não, a besta é um demônio, cara. É um ser humano possuído por Satanás. Então você vai se iludir achando que você vai estar protegido. Nos primeiros 3 anos e meio, sim, você vai regozijar dos bens materiais. Depois dos outros 3 anos e meio, vai só durar 3 anos e meio. Acabou essa festa, aí é pauleira na terra, entendeu? Então, aí o que ele vai fazer? Outra coisa, ele precisa rastrear e ele vai precisar da tecnologia para aqueles que não aceitam o sistema ser impedido de comprar e de vender. Então, quando você não vai ter mais dinheiro físico, quando você for retirar o seu dinheiro de via eletrônica, vai ser bloqueado pelo governo. O governo vai bloquear, você não vai ter mais acesso. Entendeu? Por quê? Porque você não está se curvando ao sistema. As ideologias, as imposições do governo, que é o governo do anticristo, né? E aí você não vai receber. Por isso que, vou supor, vai ter a marca da besta espiritual, que é as suas escolhas, o lado que você quer servir, e depois ele vai colocar, sim, a gente não pode afirmar. Por isso que o cristão, qualquer tecnologia que surge, aí os cristãos se apavoram, né? Porque é lícito, é compreensivo a gente se apavorar, mas não um apavoro de ficar fazendo histeria, fazer falsas profecias. Não é isso. Mas você tem que ficar vigilante, que o próprio Cristo falou, vigiar e orar para não ser enganado. Entendeu? Porque o anticristo veio com astúcia de sinais e maravilhas para enganar, se possível for até os escolhidos de Deus. Então o engano vai ser muito grande. Vai ser uma época de engano como nunca houve na face da terra. E já está tendo, né? Na verdade já começou. Né? As pessoas, só as que dormem que não percebem isso daí. Então, o engano está em toda a área, está na política, está na religião, está nas ideologias mundanas, está na televisão, está na mídia, está em tudo quanto é canto. Se você tiver olhos espirituais, você enxerga. Entendeu? Então, e tudo vai fazer parte do sistema do anticristo. Hoje, nem tudo está de acordo com o sistema dele, mas ele está trabalhando para tudo convergir, para ele usar todo o sistema para ele plantar o reino dele na terra aqui, né? Para as pessoas adorar ele. Então, vai ter uma marca física também que a gente ainda não sabe. Para muitos é um chip, para outros é um nanorobô implantado na mão, outro é uma tatuagem quântica, né? Que eu particularmente, ou é para mim um chip ou é uma tatuagem quântica. Né? É uma tatuagem, é como se a pessoa utilizasse uma seringa e introduzisse na veia da sua mão. Quando uma veia que você vai tirar sangue, só que ela introduz na sua mão direita e ali tem um negocinho naquele líquido que vai ser fluorescente, que a olho nu ninguém vai ver, entendeu? Então vai injetar em você, dentro do seu corpo, aquilo,
E quando, não sei se vocês lembram, irmãos e irmãs, na época da PAN, né, na época do Besouro, o que aconteceu? Quando você saía, tinha uns pessoal com o aparelhinho na mão, medindo a temperatura na testa. Então aquele leitor vai ser capaz de ler a sua identificação na sua mão, porque vai florescer. Quando o leitor pôr assim, ele vai florescer na sua mão. Por isso que eu falo que tudo é um ensaio, só que as pessoas acham que é teoria da conspiração, estão dormindo e quando ela acordar vai ser tarde. Algumas, quando for abrir o olho, já foi o negócio. Entendeu? Então tome cuidado aí, os cristãos. É lógico que a gente tem a proteção de Deus. Quem entregou a vida, uma vez que você entregou a vida para Cristo, se você entregou verdadeiramente, não estou falando do sócio cristão não, tá? O sócio cristão vão ser enganado, eles vão aceitar o sistema da besta. Já estão aceitando aí, espiritualmente falando, mas a marca também vão aceitar. Não é sem perceber não, vão aceitar porque eles estão iludidos, eles estão enganados. Entendeu? Mas aquele que está na verdade da palavra de Deus, Deus não vai permitir. A gente não vai ser enganado, você vai saber na hora certa que aquilo ali é coisa do gabiroto, né? Então, aí você vai ser uma tatuagem que visivelmente você não vai ver. Vai ser inserida na sua corrente sanguínea, na sua mão. Mas vai ser elegível quando colocar um aparelhinho para ler, entendeu? Então pode ser um chip e pode ser, mas eu acredito mais uma tatuagem quântica. Não é bem uma tatuagem, é uma coisa que vou inserir quântico, tipo como se fosse uma vacina, mas não que essa daí foi, irmãos. Porque vai ser aqui na mão, né? Mas vai ser uma coisa inserida no seu corpo, entendeu? Por isso que muitos aí não querem nem tomar vacina mais, né? As pessoas estão tudo apavoradas. Eu não tomo nenhuma vacina nunca mais também. Que isso daí é ilusão, né? Que vacina cura, eu já sei para muitos é teoria da conspiração, mas eu já sei do plano dos senhores do mundo, eu já sei da ilusão desse mundo, eu já sei das maquinações malignas dos senhores do mundo, eu já sei dos planos dele, eu já sei o que eles planejam, então eu não durmo mais no barulho não, entendeu? Dessas coisas aí, né? Até hoje Deus tem me sustentado, não peguei doença nenhuma, e faz décadas que eu não tomo mais vacina nenhuma e não peguei nada até agora. Porque Deus é que me protege, porque isso daí é ilusão, né? As doenças são lançadas no mundo de propósito, os planos malignos desses senhores do mundo aí. Para quem não sabe, é lógico que tem doença que vem do ar mesmo, que vem e ela surge. Mas muitas das doenças são quem lê, quem estuda, gosta de estudar livros, não só a Bíblia, mas gosta de estudar livros. Essas doenças elas são chamadas de armas bioquímicas. Não tem só arma nuclear, porque os poderosos não têm hoje armas nuclear que se ele quiser lançar ele acaba com o meio mundo. Só não lançou ainda porque a mão de Deus está segurando, porque tem as guerras aí, certo? Então da mesma forma tem armas biológicas. Que você viu o que aconteceu lá na época do bichinho, não foi? Se alguém quiser lançar de novo, meu amigo, e dizem que vem uma aí pior do que essa que já passou. Não sei quando que vem, né? Eu já ponho minhas barbas de molho aí. E eu falo isso aqui não é para apavorar ninguém não, tá, irmãos? Não é para teoria da conspiração. É para alertar aqueles que estão na presença do Senhor. Quem não quer, não acredita, continue do seu jeito. Fazer o quê? Não tem como a gente enfiar a goela abaixo e falar, não, você tem que acreditar no que eu estou falando. Não, cada um, irmãos. Muitos, a gente sabe que muitos vão se perder. Muitos vão aderir por medo ou por qualquer outra coisa no sistema. E muitos, até dos nossos familiares, alguns vão se salvar, outros vão se perder, infelizmente. Entendeu? Você quer ver o teste? É só você falar da palavra de Deus. Tem família da gente que a gente fala e a pessoa não crê. Entendeu? Ela crê de outra forma. Ela crê na que a religião diz. Ela não crê diretamente na palavra da escritura, na palavra da verdade. Então, por aí você já vê que muitos não vão aceitar o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia já diz desse sistema aí, no livro de Apocalipse. Então, por mais que você fale, vai ter pessoas do seu próprio convívio que não vai se perder, infelizmente. E a gente não vai poder fazer nada, porque a salvação não é imposta, é individual.
Entendeu? Então você não pode obrigar a goela abaixo a pessoa a crer no que você crê. Você pode falar, né? Se tocar no coração, abrir os olhos espirituais da pessoa, amém. E você pode orar para que Deus toque na pessoa e abra os olhos dela. Mas você não pode impor, não tem como. Entendeu? É uma escolha pessoal de cada um. Entendeu? Então esse foi o vídeo, tá bom, meus irmãos? Foi a trazer a resolução aí. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo, deixa o like, deixa o dislike se não gostou, que é bem provável ter mais dislike do que like nesse assunto, né? Deixa o like se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos e verifique a inscrição de vocês. Porque o YouTube às vezes eles não notifica dos novos vídeos, né? Então, se não tiver, quiser se reescrever de novo, aí quiser fazer isso, por favor, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos. Fui!